Amém. Nessa manhã eu quero falar, e nós estamos tão habituados, a ouvir, sabemos o que é fé, como ela vem, o que ela pode produzir, quantos sabem que tudo é possível àquele que crê. Mas nessa manhã eu quero olhar e mostrar a você um aspecto de equilíbrio complementar. Quero falar a respeito do que não é fé. Porque muitas vezes nós falamos determinadas coisas que não se alinham de fato com aquilo que é a fé bíblica. E como eu disse, em todos os aspectos, ensino da palavra de Deus, é indispensável nós buscarmos o aspecto complementar ou de equilíbrio. Eu não posso fazer doutrina com um versículo só, doutrina com uma página só da Bíblia. Eu preciso ter essa sensibilidade de olhar para todos os ângulos e aspectos da palavra de Deus para ter um quadro completo daquilo que o Senhor procura nos ensinar, transmitir a nós. E nessa manhã vamos aprender como evitar o erro, os extremos e desequilíbrios em relação à fé. Amém, pessoal? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que fé não é ausência de problemas. Fé não é ausência de circunstâncias, de oposição. Alguém que apresentou um evangelho dizendo que você vai vir a Jesus e isso vai garantir isenção de problemas. Bom, fez assinar um contrato, escondeu as letrinhas pequenas do mesmo. Nós sabemos, e a Bíblia sempre nos dá doses de realidade a respeito das circunstâncias. Não há fantasia na Escritura. O salmista diz no Salmo 34, verso 19, que muitas são as aflições do justo. E é curioso que você observa que a mesma Bíblia que nos dá doses de realidade acerca das circunstâncias, ela também não nos deixa perder a perspectiva de que haverá intervenção divina em cada uma delas. O salmista diz, muitas são as aflições dos justos, mas de todas, não são algumas, é de todas que o Senhor nos livra. Amém. Tiago diz na sua epístola, capítulo 1, versos 2 e 3, Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. E essa alegria por passar por várias provações não é alegria por estar passando pela provação, mas pelo que ela vai produzir. Tiago diz, sabendo que a provação da vossa fé vai produzir perseverança. A perseverança deve ter a sua ação completa para que sejais perfeitos, completos, nada faltando em coisa alguma. Acredito que todos nós estamos bem familiarizados com aquilo que Isaías nos ensina. Isaías 43, dos versos 1 e 2, a Bíblia diz, agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, diga comigo, não temas. Diga, eu não vou temer. É curioso que antes de falar, quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome. Então ele diz, quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você observa que o texto não diz se passardes pelas águas, se passardes pelo fogo. Mas quando passardes pelas águas, quando passardes pelo fogo. Mas curioso é que antes de falar quando passardes pelas águas, quando passardes pelo fogo, Isaías diz, não temas. E há uma garantia de que o Senhor estará conosco em cada uma das situações, com a sua intervenção, com o seu poder, com a sua mão estendida. Antes de mudar as circunstâncias do lado de fora, a fé vai mudar a nossa condição do lado de dentro. E por dentro nós não vamos temer nenhuma circunstância, nós não vamos nos amedrontar, nós não vamos sucumbir diante de nenhuma circunstância. Amém. Eu poderia mencionar inúmeros e inúmeros outros textos, onde, como eu disse, se tem uma dose de realidade acerca das circunstâncias. Aos Romanos, no capítulo 8, no verso 35, o apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz, será a tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas mudas ao matadouro. Ele diz no verso 37, em todas estas coisas. Irmãos, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Ele diz, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você percebe, a Bíblia, o mesmo Paulo que ele não há fantasia acerca das circunstâncias, ele menciona as tribulações, a angústia, a perseguição, fome, perigo, nudez ou espada, mas a atitude. Qual é a atitude que ele cultivava? De que somos mais do que vencedores, independente das circunstâncias.
Então, fé não é negar os problemas. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, Romanos capítulo 4, Abraão estava consciente da sua condição, do seu corpo amortecido, da idade avançada de Sara. E ele não engana, ele não finge que a circunstância, ou que a aparente oposição ou condição do seu próprio corpo, ele não engana, ele não finge que aquilo não era uma realidade, não era um fato. Em Romanos 4, isso fica evidente, quando a Bíblia diz, a partir do verso 18, ele diz, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. A Bíblia diz, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Vamos lá, irmãos, pense por um instante, o que é levar em conta? Ele está considerando a sua condição. Corpo amortecido, a idade avançada da minha esposa, mas ele não se ateve tanto às circunstâncias, a ponto de entrar num lugar de incredulidade. A Bíblia diz que ele estava plenamente convicto, pela fé se fortaleceu, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. É uma fé que não nega as circunstâncias, mas que também não sucumbe a elas, que crê no que Deus diz, independente das circunstâncias. Então é um equívoco achar ou pensar que fé nega as circunstâncias. Um segundo ponto que gostaria de destacar é que fé não é negligência. Amém? O irmão ganha 3, gasta 6. E diz que o diabo está se levantando contra as finanças dele. Ganha 3 e gasta 6 e diz que estou sendo atacado nas minhas finanças. Bom, irmãos, você vai olhar para a palavra de Deus e você vai ver exemplos e momentos específicos onde fé e administração caminharam de mãos dadas. Por exemplo, quando se lembra de José, interpreta o sonho do faraó, vem com um conselho a respeito do que deveria ser feito em Gênesis, capítulo 41, nos versos 34 a 36, José diz a Faraó, faça isso, Faraó, põe administradores sobre a terra, toma a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ajuntem os administradores toda a colheita nos bons anos que virão, recolha o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. José poderia simplesmente ter dito, Senhor garante, vão vir 7 anos de abundância, 7 anos de escassez, Ele vai nos sustentar nesses 7 anos de escassez. De fato, a Bíblia deixa claro que eles foram sustentados. Vinham pessoas de outras nações até o Egito por causa da severa fome sobre a terra, mas isso foi feito também, aliado à administração. Amém, pessoal? Planejou estoques, administrou recursos e se preparou para os anos de fome. O que eu poderia mencionar acerca da saúde? Imagino que vai continuar quieto assim. Tony Cook diz, é importante crermos que Jesus nos curou na cruz, mas também devemos fazer tudo o que pudermos para sermos bons mordomos de nosso corpo e da nossa saúde. Você vê o apóstolo Paulo, Atos 19:11, Deus fazia milagres extraordinários através do apóstolo Paulo, através de suas mãos. Mas é o mesmo Paulo que vai escrever para Timóteo, em 1 Timóteo 5:23, dizendo, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. É o mesmo Paulo que Deus fazia milagres extraordinários, dando orientações práticas no que diz respeito ao cuidado com a saúde de Timóteo. Amém, pessoal? Eu estive lendo um e-book do pastor Jorge, lá de Vitória, o pastor Jorge Bisoni, chamado Disciplina e Liderança, e carregado de pesquisas científicas, e ele traz um estudo longitudinal feito pela British Medical Journal, em 2023, que acompanhou 334.161 europeus por 12 anos, e mediu vários níveis, como peso, altura, circunferência abdominal, níveis de atividade física, concluindo que a saúde integral reduz o risco de mortalidade precoce em 35%. Simplesmente por cultivar bons hábitos. Pergunta para alguém que está perto de você, será que tem alguma mudança que você precisa fazer em relação à sua saúde? Escreve aí no chat se você tem alguma mudança que precisa fazer em relação à sua saúde.
Amém? Diga comigo, fé não é negligência. Eu não tenho tempo para discorrer mais, vamos avançar. Amém? Amém? Número 3, fé nem sempre vai produzir resultados instantâneos e imediatos. E muitas vezes, por não conhecer o ensino da palavra de Deus, como eu disse, olhar para um tema bíblico por todos os ângulos da palavra, muitos crentes entram num lugar de frustração, de desânimo, porque fé nem sempre produz resultados instantâneos e imediatos. Olha Hebreus capítulo 6, verso 11, o que a Bíblia diz. Desejamos, porém, cada um de vós, continue mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência. Quem está lendo isso aqui comigo? Fé e longanimidade, esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. A palavra longanimidade no grego significa paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança. Se trata de uma fé somada à capacidade de não desistir. No versículo 15, a palavra paciência, ela significa a palavra grega, alguém que não perde o ânimo. Sabe, irmãos, no nosso meio, no meio da palavra da fé, nós temos mesmo aquela expectativa de que resultados serão produzidos, mas nem sempre resultados serão instantâneos e imediatos. Principalmente no que diz respeito ao plano de Deus para as nossas vidas. Irmãos, se houvesse protestos do tipo, um tanto de crente frustrado com o Senhor, protestando do tipo, Senhor, se vai fazer uma promessa, por que tem que prometer tanto tempo antes do cumprimento? Para deixar a gente nessa angústia. Por que não pode prometer mais perto do cumprimento? Sabe, irmãos, principalmente, haverá momentos em que a nossa fé vai produzir resultados instantâneos e imediatos, provisão, respostas, milagres, intervenção, amém? Mas, principalmente, no que diz respeito ao plano de Deus, nem sempre as coisas serão imediatas e instantâneas. Abraão recebe uma palavra, levou 25 anos para que a promessa se cumprisse. E nós acabamos de ler, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Li agora José tem um sonho que vai ser levantado a uma posição de autoridade. Gênesis capítulo 41, o ápice do cumprimento desse sonho que ele teve. Não sabemos a idade que ele tinha quando teve o sonho. Ele teve 17 anos, ele tinha 17 anos quando foi vendido e tinha 30 quando as coisas começaram a acontecer na sua vida. Quem aí recebeu uma palavra de Deus? Quem tem uma palavra de Deus? Não deixe com que o tempo faça com que você entre num lugar de desânimo, de decepção. Fé e longanimidade para herdar as promessas. Davi recebe uma palavra e na conta mais generosa, ele passa 15 anos esperando o cumprimento disso. Tiago Garcia ministrou na conferência nos Estados Unidos e ele falou exatamente sobre isso. Se você ainda não teve acesso, depois vá lá. Acredito que se não está disponível, em breve estará disponível lá. Entra lá e assista a mensagem do Tiago Garcia, que falou exatamente sobre isso, sobre fases, sobre estações, sobre ter o tempo para todas as coisas. E fé nem sempre vai produzir resultados instantâneos e imediatos. Amém, pessoal? Principalmente no que diz respeito ao plano de Deus. E a paciência, a tolerância, a longanimidade é a capacidade de não desanimar no tempo da espera. Não desanime, persevere, fique firme naquilo que Deus falou para você. O outro ponto que gostaria de destacar é que eu e você precisamos ter uma fé que inspira, não que condena. Não podemos ter uma fé arrogante. Como assim? Às vezes uma pessoa, determinada circunstância, pressão, dá um exemplo, na área da saúde, pressão na área da saúde, enfrentando uma circunstância adversa, uma tempestade. Aí nós muitas vezes com a nossa fé soberba, arrogante, é porque tem 40 anos que eu não tomo remédio.
está crendo não, irmão? Não está crendo não, irmã? Ficou quieto de novo? De fato, o propósito é com que a gente inspire as pessoas a levá-la a esse lugar de fé. Amém, pessoal? Mas isso não pode ser feito com uma atitude soberba, arrogante, de muitas vezes nem ter a empatia com a pessoa, com o que ela está passando, se sensibilizar com ela. Talvez ela ainda não chegou nesse lugar de fé que nós estamos. Talvez ela não chegou nesse lugar de fé. Quem já viu aquelas... Está pecando? Só pode estar em pecado. Não, Paulo, ele menciona os Tessalonicenses e ele fala de uma fé que se divulgou por toda parte. E aqueles irmãos em Tessalônica, a fé deles era uma inspiração. Tenha uma fé que inspira, não que condena. Amém. Cuidado para que a nossa fé não torne um pretexto para julgar quem ainda está em crescimento, que ainda está avançando. A fé madura vai edificar, vai instruir, vai encorajar, nunca vai oprimir ou humilhar. Seja uma inspiração. Um outro ponto que gostaria de destacar é que a fé, ela não vai operar sem amor. Fé não é um princípio espiritual que vai funcionar de forma isolada. Por isso que eu disse a importância de se olhar para um aspecto da palavra por todos os ângulos. Fé não vai operar, ela não vai atuar sem amor. Aos Gálatas, Paulo diz, você conhece bem, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Essa palavra atua, a palavra grega, significa operar, agir, ser eficaz, produzir efeito, estar em ação. E nós poderíamos facilmente ler esse texto da seguinte forma: a fé que atua, que opera, que é eficaz pelo amor. Irmãos, a fé é eficaz pelo amor. Sem o amor, ela não vai operar, ela não vai produzir resultados. Aos Coríntios, Paulo disse, ainda que eu tenha o dom de profetizar, 1 Coríntios 13, verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé, ou tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha a seriedade de tal declaração. Se não tiver amor, nada serei. E eu estou falando de experiência própria, porque eu, infelizmente, aprendi do jeito errado. Eu lembro de Willa passando determinada circunstância no que diz respeito à área da saúde, e foram exatamente essas declarações que eu fazia para ela. Cadê a palavra? Cadê a fé? Estou falando na experiência, não aprendi da melhor maneira. E muitas vezes as pessoas sensibilizadas pelas circunstâncias, irmãos, o que elas querem é um apoio, uma inspiração, alguém que vai ajudá-las. E muitas vezes, em nome da fé, estamos frios, insensíveis. Olha o que Jesus ensinou. Tudo quanto em oração pedirdes, Marcos 11, 24. Crede que recebeste, diga comigo, fé. Fé não é isso? Certeza, convicção. Qual é o momento em que eu creio que eu recebo? No momento em que eu oro. Eu orei, eu creio que eu recebi. Jesus diz, crede que recebestes e será assim convosco. Mas no versículo seguinte, no versículo 25, ele diz, quando estiverdes orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Ele está falando disso no contexto da fé. Por quê? Porque se não tem amor, se tem rancor, amargura, falta de perdão, a fé não vai operar, a fé não vai ser eficaz. Aleluia! Para encerrar, último ponto, fé não é uma ferramenta para ser usada somente em momentos de necessidade. O justo vive pela fé. A mesma palavra para fé, mesma a palavra hebraica e a palavra grega, ela também significa, ambas definições também pode significar fidelidade. E muitas vezes a fidelidade ela é negligenciada. A palavra hebraica significa, além de fé, obviamente, significa firmeza, constância, lealdade.
Conhecemos bem Abacuque 2,4, justo viverá pela sua fé. Poderíamos ler, o justo viverá também por sua fidelidade. Porque a palavra grega, a palavra hebraica, perdão, também pode significar fidelidade. A palavra grega pistes, que nós conhecemos bem, ela também pode significar fidelidade, lealdade. Então não se trata somente de crer em Deus para uma resposta, para uma provisão, para que uma circunstância, um cenário seja alterado, mas também a mesma confiança que eu tenho nesse Deus que pode mudar e que vai mudar as circunstâncias, é a mesma disposição de obedecê-lo, de ser fiel a Ele, de andar nesse lugar de lealdade, de compromisso, de fidelidade à sua palavra. Fé também é lealdade. E você olha, eu mencionei o exemplo, de Abraão. Abraão, ele crê na promessa que Deus lhe havia feito. Deus garantiu que a sua descendência seria numerosa. Mas pensa na história de Abraão. A história de Abraão se resume somente a crer que teria um filho na velhice? Olha para todo o cenário. Olha o cenário de fidelidade, de obediência. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu sem hesitar. Olha para o capítulo 22, o nível de entrega e de obediência, quando Deus pede a ele o seu filho. Então ele vai, ele obedece, e ele está para sacrificar o menino. Hebreus 11 diz que ele cria que Deus era poderoso para trazê-lo de volta, para trazê-lo à vida. E você percebe, Abraão, que a sua fé não se reduziu, não se limitou somente a crer que Deus cumpriria em algum momento, que ele teria um filho, que sua descendência seria numerosa. Não, olha para todo o quadro, ele foi leal, ele foi fiel. E o Senhor está nos chamando para viver pela fé. Lealdade e compromisso em todas as áreas, ou no que diz respeito a todo o quadro, a todo o ensino da palavra de Deus. Então, para concluir, eu quero te inspirar nessa manhã. Independente das circunstâncias, mantenha a sua convicção. Não temas. Ainda que passe pelas águas, pelo fogo, o fogo não vai te queimar, os rios não vão te submergir. Fé envolve longanimidade. Haverá momentos que precisaremos associar a nossa fé, longanimidade, paciência. Ele vai cumprir tudo o que prometeu, irmãos. Amém. E muitas vezes, Deus trabalha com espera, justamente para que a gente amadureça e tenha uma relação diferente com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O próprio ministério, Paulo disse a Timóteo, não pode ser neófito para ser estabelecido em uma posição. Nós não vamos desanimar durante o tempo da espera. Vamos nos manter firmes, vivendo intensamente cada estação que Ele tem para as nossas vidas. Não vamos andar em negligência, em nome da fé, sendo negligentes, em nome de Jesus. Não vamos permitir que amargura, rancor, falta de perdão impeça a nossa fé de operar. E vamos viver pela fé. Fé não vai ser só uma ferramenta a ser usada no momento de necessidade. Vamos viver pela fé. Amém. Quero orar por você, você que nos acompanha, todos aqui. Pai, nós te agradecemos por sua palavra, por clareza, entendimento, instrução. E mais do que tudo isso, a operosidade com que nós vamos ser achados, praticando essas verdades, inspirando outros, vivendo intensamente tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro para que essa palavra encontre um lugar e uma terra fértil, onde possa produzir a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Antes de chamar Arthur, eu queria indicar para você um livro. Pega para mim, por favor. Um dos livros que mais me inspirou, o primeiro livro, obrigado, Fernando. Eu li um livro, o primeiro livro que eu li do irmão Reagan foi aquele Novos Limiares da Fé, 26 lições sobre fé. E esse livro foi o próprio pastor Reagan, quando ele começa, já nos primeiros capítulos, ele fala desse tom de equilíbrio e dos equívocos que ele viu, muitos ministros e homens da fé cometendo. E ele escreve esse livro justamente para trazer um equilíbrio. E muito do que falei nessa manhã está baseado nesse livro chamado Um Outro Olhar sobre a Fé. Então fica a indicação da leitura, vai abençoar muito a sua vida. Sejam abençoados na prática da palavra.